Eu devia ter notado o silêncio quando entrei pela porta da frente, o tipo de silêncio que vem disfarçado de polidez, mas que, no fundo, é apenas uma pausa forçada. O tipo de silêncio que antecede o constrangimento. Era Natal, e eu estava com a camisa passada de ontem, o cansaço nos ombros e um saco de papel na mão com um presente simples. O cheiro da comida já dominava a casa, as vozes dos outros misturadas com aquele som de talheres sendo ajeitados na mesa. Mas ninguém olhou diretamente para mim, nem meu filho, nem minha nora, como se naquele ano eu fosse só parte da mobília. Cumprimentei um por um, do jeito que sempre fiz. Eu tinha criado meu filho para ser gentil, e ele foi, por um tempo. Mas os anos passam, os casamentos chegam, e a gentileza vira algo que se pede de volta, com juros. A casa estava bem montada, como tudo que minha nora gosta de exibir, guardanapos dobrados como se fossem origami, castiçais alinhados no centro da mesa, luzes de LED frias como o olhar dela. Eu tinha me oferecido semanas antes para levar a sobremesa, como fazia desde que minha mulher faleceu. Era o que eu sabia fazer. Não era muito, mas era algo. E como em todos os anos, fiz questão de lembrar do doce que ela mais gostava, torta de nozes com calda de rum. Só que dessa vez, na correria para sair de casa, com a chuva que me fez voltar para buscar o guarda-chuva, com a dor na perna que voltou a incomodar, eu esqueci. A sobremesa ficou na geladeira, envolta em papel alumínio, repousando como um fantasma que esperava por mim para não ser esquecido, e eu não percebi até já estar lá, até depois de ter tirado o casaco e me sentado à mesa. Foi quando a pergunta veio, da voz dela, alta o bastante para atravessar a conversa dos outros. Ué, e a sobremesa? Respondi num tom calmo. Me perdoa, filha. Acabei esquecendo, mas está pronta em casa. Posso buscar se quiserem. Foi aí que ela riu. Não um riso de leveza. Um riso de quem esperava por esse momento. Um riso cheio de dentes. Esquecer a única coisa que precisava fazer? Tá de brincadeira. Nem isso você consegue mais. Você é um velho inútil. A frase caiu como prato no chão. Eu senti as palavras entrarem rasgando, mas o que me feriu mais foi a naturalidade com que ela disse aquilo, como se fosse algo que já vinha sendo pensado, apenas esperando a chance certa para ser cuspido diante de todos. Havia mais gente na sala. O cunhado, a sogra dela, alguns amigos da família. Todos congelaram. Meu filho olhou para o prato, como se o arroz com uva passa fosse mais importante do que qualquer palavra que pudesse dizer. Ninguém moveu um músculo, e eu também não. Por alguns segundos, depois me levantei, ajeitei a camisa com calma e olhei nos olhos dela. Então, pare de me ligar quando precisar de dinheiro. Foi só isso. Não foi grito. Não foi raiva. Foi a constatação mais crua que já saiu da minha boca. O tipo de frase que não precisa de eco. Ela ficou pálida. Não respondeu na hora. Meu filho levantou os olhos brevemente, como se acordasse de um torpor. Mas era tarde demais. O jantar continuou, mas eu já estava de pé. Fui até o aparador onde tinha deixado meu presente. Uma caixa com 2 vinhos caros que comprei com esforço. E peguei de volta. Esqueci outra coisa também. Disse. O presente. Acho que vou levar para alguém que ainda saiba dizer obrigado. E então, sem pressa, caminhei até a porta. Ninguém tentou me impedir. Na calçada, o vento da noite bateu forte no rosto. E foi aí que percebi que algo tinha quebrado por dentro. Não era o orgulho, era o fio. Aquele que ainda nos mantém conectados aos outros, mesmo depois de tantas decepções. Mas eu ainda não sabia o que viria depois. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, o telefone tocou. 3 vezes. Desliguei sem atender. Na manhã seguinte, haveria um empurrão, um vidro estilhaçado e o som da minha própria voz dizendo: Alô, 190. Preciso de uma viatura. Mas isso é o próximo capítulo. Naquela manhã, acordei com uma sensação que não sentia há anos. O corpo inteiro parecia quieto por dentro, como se o silêncio da casa estivesse reverberando em mim. Nenhum bom dia, nenhuma xícara de café já posta na mesa. Só a chaleira vazia e a lembrança da ceia da noite anterior como o único tempero do dia. Eu lavei o rosto devagar, passei um pano no chão do quarto, sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, ouvindo o relógio bater como se cada segundo fosse uma martelada no concreto onde até ontem havia chão. Às 9h da manhã,
O telefone tocou de novo. Era ela. Ignorei. Meia hora depois, outra vez. E mais uma. Na quarta ligação, atendi. Não por fraqueza, mas por estratégia. Oi. Falei curto. Precisamos conversar. Disse minha nora, com uma voz sem açúcar. Sobre? Não é assim que se resolve as coisas. A ceia virou um caos por sua causa. Não me pareceu que tivesse virado caos para ninguém. Vocês continuaram comendo. Só eu que saí. Ela suspirou fundo, impaciente. Você vai mesmo deixar isso assim? Não respondi. Esperei. E aí veio a parte que me incomodou mais do que a frase da noite passada. Você é mais velho. Devia dar o exemplo. Essa frase me atravessou como uma lança torta. A pessoa que me chamou de inútil agora cobrava exemplo de maturidade. Quer conversar? Então venha aqui. Mas venha com calma. Eu disse. Meia hora depois, ouvi o barulho do carro parando em frente ao prédio. Eu moro no térreo. A porta da frente tem um portão pequeno, e ela entrou direto. O rosto estava mais arrumado que no Natal, maquiagem no lugar, cabelo preso, roupa alinhada. Mas os olhos carregavam algo tenso, como quem não veio para costurar nada, só para garantir que a sua versão dos fatos ainda pudesse se impor. Posso entrar? Perguntou já com a mão na maçaneta. Pode. Ela entrou e ficou em pé no meio da sala. Eu permaneci sentado. O celular estava ao meu lado carregando. Eu falei coisas duras ontem, mas você me provocou. Eu não disse nada. Só a olhei. Ela deu 2 passos em direção ao sofá. Acha justo acabar com o clima de Natal por causa de uma sobremesa? Não foi a sobremesa. Foi o que você fez com a sua voz na frente de todo mundo. Ela bufou. Começou a andar pela sala e então, sem aviso, estendeu a mão para o celular. Me dá isso aqui. Não. Vai mandar mensagem para quem? Para a vizinha fofoqueira? Vai gravar o que agora? Estou gravando nada. Só não quero você tocando no que é meu. Você acha que pode simplesmente cortar a gente? Tirar o dinheiro e sair por cima? Foi nesse momento que ela avançou de vez. Agarrou meu pulso e eu, velho, mas não frouxo, me levantei de súbito. Ela tropeçou no tapete da sala, esbarrou no aparador onde ficam os porta-retratos e um vaso com flores secas. E o vidro se partiu no chão com um estrondo. Um caco acertou meu antebraço. Senti o calor do corte abrindo a pele, mas permaneci em pé. Ela esticou a mão de novo para o celular, que caiu no chão. Eu me abaixei rápido, peguei com a mão boa e já fui discando. O que você está fazendo? Chamando a polícia. Você está exagerando. Eu sou idoso. Você me empurrou. Você tentou arrancar um objeto da minha mão. E me machucou. Do outro lado da linha, a atendente falou com calma. Pediu o endereço, disse que mandaria uma viatura. Ela ficou ali, em pé, como uma criança que foi pega rasgando os presentes antes da hora. Quando ouvi a sirene ao longe, ela tentou sair, mas eu tranquei a porta. Agora você espera. Isso é loucura. Não mais do que me chamar de velho inútil e depois aparecer aqui para tentar controlar minha reação. Ela se sentou no sofá, cruzou os braços e ficou calada. Mas tremia. Eu também, não de medo, mas de uma fúria que não se expressa com grito, apenas com firmeza. Quando os policiais chegaram, expliquei tudo. Um deles me ajudou a mostrar o corte. Me sentaram numa cadeira e ofereceram atendimento médico. O outro foi conversar com ela na varanda. Eu pedi que registrassem tudo. Todos os detalhes. Ela dizia que foi um acidente. Eu dizia que foi o acúmulo. Que a agressão começa na palavra e termina na mão. Os policiais anotaram tudo. Fizeram o boletim. Me orientaram a procurar o hospital para o exame. E disseram que, se eu quisesse, poderia pedir uma medida protetiva. Ela saiu antes de mim, de cabeça baixa. Eu fiquei mais um tempo respirando. Ainda tinha vidro no chão, sangue no braço e vergonha nos olhos, não por mim, por ter acreditado que depois de tudo que dei, ainda haveria respeito. Mas ali, entre os estilhaços do vaso e o som do rádio da viatura, nasceu o que viria a ser meu plano, silencioso, documentado, irreversível. E ela ainda não sabia que tinha acabado de cruzar a última linha. A presença de uma viatura policial em frente ao meu prédio numa manhã de dezembro não era algo que eu esperava protagonizar aos 72 anos. Ainda mais por causa da mesma família que, há pouco tempo, dizia que eu era parte essencial da casa.
O som da sirene havia sumido, mas os olhares dos vizinhos ainda atravessavam as janelas entreabertas. Alguns fingiam regar plantas, outros apenas observavam. Sabiam que alguma coisa tinha acontecido, mas ninguém ousava perguntar diretamente. As perguntas viriam depois, disfarçadas de preocupação. Na entrada do prédio, enquanto um dos agentes falava comigo com calma, outro anotava as informações da ocorrência. Mostrei o corte no braço, que já havia estancado, mas deixava marcas no tecido da manga. Os policiais foram profissionais, diretos, e me perguntaram se eu desejava registrar boletim de ocorrência. Eu apenas confirmei com a cabeça, entregando os dados que tinham me pedido. Não houve hesitação. Nenhuma parte de mim achava que aquilo era exagero. Eu sabia a diferença entre um desentendimento e um desrespeito transformado em agressão. E não era a primeira vez que algo do tipo acontecia. Era só a primeira vez que eu estava disposto a escrever aquilo em papel oficial. A nora, ao perceber que a viatura não fora apenas para um susto, mudou a expressão. A altivez saiu dos ombros. A postura murchou. Disse que foi tudo um mal-entendido, um acidente, que eu estava alterado, que ela só queria conversar. Os policiais, acostumados com esse tipo de discurso, não rebateram. Apenas anotaram. E me orientaram a procurar o hospital público para realizar o exame de corpo de delito, fundamental para validar o boletim. Disseram também que, se eu desejasse, poderia dar andamento a um pedido de medida protetiva. Anotei o nome da delegacia de plantão, o número do registro, e guardei o papel dentro da carteira, atrás da foto antiga da minha falecida esposa. Fui ao hospital andando. Não por orgulho, mas porque precisava sentir meus passos firmes no chão depois do que havia acontecido. Sentar no banco de espera do setor de traumas foi uma das experiências mais desconfortáveis que vivi desde o velório da minha mãe. Os sons do lugar misturavam o choro de crianças, tosses abafadas e um rádio velho tentando tocar música alegre. Quando fui chamado, mostrei o corte, relatei os fatos. O médico examinou, limpou, fotografou para registro. Assinou um documento simples, mas com peso jurídico real. Guardei esse papel junto do outro. 2 registros. 2 provas. 2 pequenos tijolos do muro que eu começava a construir. Tijolo por tijolo, sem pressa. Voltei para casa com a certeza de que o silêncio seria rompido, mas não por mim. E foi o que aconteceu. Naquela mesma noite, o grupo da família explodiu. Mensagens em letras maiúsculas. Prints de frases fora de contexto. Comentários passivo-agressivos que insinuavam que eu estava confundindo as coisas ou sendo manipulado por gente de fora. Li tudo com calma. Não respondi a nenhuma linha. Fiz apenas o que era preciso. Tirei prints de tudo. Salvei conversas. Salvei prints dos pedidos de dinheiro feitos ao longo do ano. Salvei mensagens dela me pedindo para cobrir cartão de crédito, escola da filha, mensalidade do curso de pós-graduação, compra de sofá novo, reserva de viagem. Estava tudo lá. Sempre havia uma desculpa, um motivo, uma pressa. E depois a gente acerta. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, abri a pasta azul que ficava dentro do armário do quarto. Nela estavam recibos, comprovantes, contratos, extratos bancários, documentos que vinham se acumulando desde que me tornei o tipo de pai e sogro que resolve problemas. Só que agora, cada papel ganhava outra luz. Cada centavo pago em nome da paz familiar, agora servia como uma peça num quebra-cabeça de conveniências. Aquilo não era generosidade mais, era evidência. No dia seguinte, fui à delegacia de plantão e levei tudo. Não para fazer escândalo, mas para registrar com clareza. Entreguei os documentos, anexei o exame médico, descrevi os acontecimentos da forma mais neutra possível. O delegado me escutou com atenção. Disse que era comum casos assim começarem pequenos e tomarem proporções maiores quando não se coloca limite. E me aconselhou a seguir com o pedido de medida protetiva. Eu assinei a papelada sem hesitar. Enquanto aguardava, sentei no banco frio da delegacia e fechei os olhos por alguns minutos. Não havia raiva em mim. Havia algo mais profundo, uma espécie de limpeza emocional. Como se eu estivesse, pela primeira vez em muito tempo, dizendo a mim mesmo que merecia respeito. E que, se ninguém me oferecia isso,
Então eu mesmo começaria a construir um espaço onde esse respeito fosse regra, não favor. Naquela semana, recebi uma ligação do meu vizinho da frente. Um senhor calado, que raramente falava algo além de bom dia. Ele havia ouvido os gritos e visto a movimentação. Me disse que, se precisasse, ele e a esposa estavam dispostos a testemunhar. Agradeci com calma, anotei o nome completo e o número do apartamento. Outra peça, outro tijolo. A justiça não é rápida, mas ela é metódica. E eu também. Comecei a organizar tudo em pastas no computador, com datas e descrições. Não apenas para proteger minha integridade, mas porque sabia que a história que estava começando a se desenrolar não seria contada por mim no começo. Seria distorcida, manipulada. E que por isso mesmo, eu precisava estar pronto. Nos dias que seguiram, minha nora desapareceu das mensagens diretas. Mas o eco daquilo que ela causou ainda reverberava. As ligações do meu filho começaram a se tornar mais frequentes. Mas não eram pedidos de desculpa. Eram tentativas de abafar, de reverter, de fazer com que tudo voltasse ao normal. Mas eu já não tinha mais interesse nesse normal. O que eu queria agora era clareza, distância e ordem. O corte no braço cicatrizou rápido, mas deixou uma linha vermelha que ainda arde um pouco quando esfrego sem querer. Não tanto quanto as palavras ditas na ceia. Aquelas sim marcaram fundo. Mas me deram também a força para entender que, às vezes, tudo que um homem precisa é de um documento com firma reconhecida, um recibo bem guardado e a certeza de que, por trás do silêncio, há estratégia. E essa estratégia, agora, caminhava para o próximo passo: interromper os fluxos de dinheiro, não por vingança, mas porque a dignidade também tem limite de crédito. Não demorou para os primeiros sinais de fumaça surgirem na forma de notificações. A história já não era mais apenas minha, tampouco dela. Agora era uma narrativa disputada, moldada nas entrelinhas de mensagens públicas e privadas, de publicações em redes sociais com tons vagos e legendas sentimentais, daquelas feitas para plantar dúvida e colher compaixão. A primeira foi uma postagem simples da minha nora. Uma foto de um prato vazio na mesa de Natal, com a legenda: "Quando o que falta é mais do que a sobremesa." Mais do que um lamento, era uma flecha disfarçada de poesia. No grupo da família, a movimentação seguiu o mesmo tom. Comentários soltos, indiretas, frases que fingiam não ter destinatário, mas miravam em cheio. Diziam que certas atitudes passam dos limites, que há idosos manipulados por vizinhos ou influenciados por ressentimentos antigos. Um primo distante questionou: até onde vale a pena romper por causa de um desentendimento? As palavras vinham sem nomes, mas os alvos eram claros. Eu me tornei o centro de um julgamento silencioso. O júri, composto por gente que nunca me ligou em aniversários, agora se sentia no direito de emitir veredictos. Li tudo com paciência. Não apaguei. Não respondi. Apenas salvei. Fiz capturas de tela com data e hora. Organizei por ordem cronológica, classifiquei por gravidade e adicionei uma pequena descrição para cada print. Insinuação de desequilíbrio. Acusação velada de abandono. Minimização de violência. O silêncio, antes meu refúgio, agora se tornava minha estratégia de defesa. Enquanto eles vocalizavam versões e distorções, eu construía um arquivo sólido o suficiente para ser apresentado em qualquer instância, inclusive na mais cruel de todas, a da consciência. O que me surpreendia, mais do que os ataques da nora, era a omissão do meu filho. A ausência dele do grupo era tão gritante quanto suas palavras não ditas. Em nenhum momento o vi me defender, questionar, proteger. Não escreveu, não ligou, não apareceu. Apenas assistia, como quem espera que a tempestade se resolva por inércia. Mas não era inércia, era conveniência. Era o medo de se comprometer com um lado e perder os favores do outro. A cada nova mensagem do grupo, a certeza se aprofundava. Eu estava sendo acusado por ter dito basta, por ter erguido a mão e traçado um limite. E a acusação não vinha com argumentos, mas com manipulações emocionais, dramatizações, versões fragmentadas. Diziam que eu havia virado as costas para a família, que fiz escândalo por orgulho, que envolver polícia era desnecessário. A palavra velho começou a aparecer mais de uma vez,
sempre acompanhada de um adjetivo: teimoso, cabeça dura, instável, confuso. Enquanto isso, eu seguia trabalhando nas sombras. Revisei todos os depósitos feitos no ano anterior. Aluguel quitado durante 6 meses. Escola particular da neta paga em fevereiro. Plano de saúde mantido sem atraso. Cartão de crédito usado para reservar viagens. As transações estavam ali, frias e imutáveis, como números que não mentem. Transformei cada um desses documentos em PDFs separados, numerados, com uma descrição anexa. Manutenção da casa, R$ 2.340, março. Compra parcelada, sofá novo, loja online, R$ 1.890, maio. Curso de extensão dela, junho. Transferência direta, R$ 4.500. Os favores que antes passavam despercebidos agora ganhavam forma, peso e valor. Não para cobrar, mas para registrar que eu jamais fui o fardo que agora diziam que eu era. Também comecei a relembrar as vezes em que precisei de ajuda e não tive resposta. Quando operei o joelho, nenhum dos dois apareceu. Quando o carro quebrou, esperei 3 horas por um reboque sozinho. Quando a pandemia chegou, passaram 3 meses sem sequer perguntar se eu precisava de mantimentos. Mas quando o boleto chegava, os pedidos vinham com agilidade. E eu pagava. Pagava porque achava que isso era ser pai. Achava que amor se media em quantas vezes a gente diz sim sem esperar nada. Mas ali, vendo meu nome ser diluído em acusações sutis, entendi que amor sem respeito é só conveniência. Na semana seguinte, recebi uma mensagem direta de uma sobrinha. Dizia que estava confusa, que queria entender o que de fato havia acontecido, que tinha lido versões conflitantes. Não respondi de imediato. Peguei o telefone com calma, selecionei os arquivos mais importantes, anexei sem legenda e enviei. Apenas isso. Ela leu, ficou em silêncio por 2 horas e depois respondeu com uma única frase. Agora entendo por que o senhor ficou em silêncio. Não pedi que compartilhasse com ninguém, mas sabia que ela compartilharia. E era isso mesmo que eu queria. Não um escândalo, mas o espalhamento da verdade, sem que eu precisasse gritar. A justiça tem um ritmo próprio, mas o respeito também. E enquanto a justiça caminhava nos trâmites da delegacia, do boletim, da medida protetiva que começava a ganhar corpo, o respeito se reconstruía do lado de dentro. Cada palavra não dita, cada print guardado, cada recibo numerado. Aquilo era minha armadura. Na sexta-feira deixei de acessar o grupo da família. Não porque tinha medo do que viriam a dizer, mas porque o tribunal já havia se esgotado. Os que queriam acreditar no pior já tinham se decidido. E os que queriam a verdade sabiam como me encontrar. O próximo passo seria prático, direto e silencioso. Encerrar o financiamento moral que sustentava aquele teatro. Bloquear os acessos aos cartões. Encerrar as transferências. Fechar os canais que transformavam minha boa vontade em moeda de troca. Mas antes disso, ainda havia uma conta a ser revisada. A da casa onde eles moravam. Um imóvel financiado com parte do valor que saiu da minha aposentadoria. E onde, por descuido deles, meu nome ainda constava. O grupo da família seguia comentando como se eu já não estivesse mais lá. Mas eu estava. Só que agora eu ouvia do lado de fora, em silêncio. E me preparava para puxar o fio que sustentava o palco inteiro. Fechar a torneira não foi um ato de vingança, foi de higiene. Um processo de limpeza lenta, meticulosa, como quem desliga uma casa tomada por infiltração, um cano de cada vez, um disjuntor por dia. Não houve escândalo, nem aviso prévio. Apenas um conjunto de ações silenciosas, organizadas, que fariam muito mais barulho depois. Comecei pelos cartões. Eles nunca tinham me pedido diretamente, mas insinuavam, com a naturalidade de quem se acostumou a ter. O cartão adicional que eu havia emitido anos atrás, para emergências, se tornara rotina. Supermercado, aplicativos de transporte, lojas de decoração, farmácia, assinatura de streaming. Cada gasto vinha com uma justificativa embutida em emojis ou figurinhas de agradecimento. Acessei o Internet Banking, cancelei todos os adicionais. O sistema pediu confirmação com senha e biometria. Confirmei sem hesitar. Em menos de 1 minuto, o que antes era a extensão do meu nome virou acesso negado. Depois fui ao aplicativo da Previdência, revisei o extrato dos últimos anos.
A quantidade de transferências feitas para a conta do meu filho era maior do que eu lembrava. Pequenos valores, constantes, mas com efeito cumulativo. Cancelar as transferências automáticas foi mais simples do que eu esperava. Um botão. 2 cliques. Nenhuma explicação enviada. O plano de saúde da neta vinha sendo pago há 3 anos em meu nome. Lembrei de como isso começou. Disseram que o plano da empresa havia sido cancelado, que não queriam deixá-la sem cobertura, que era só por alguns meses. Os meses viraram anos. Liguei para a operadora, pedi a exclusão do CPF dela da apólice, com efeito imediato. A atendente pediu um motivo. Eu disse apenas que os beneficiários haviam mudado. Fui à operadora de telefonia. O plano familiar incluía 4 linhas. A minha, a do meu filho, a da nora e a do tablet da neta. Na época, achei que incluir todos no mesmo pacote seria mais prático e econômico. Na prática, fui transformado em base de sustentação sem nenhum voto de decisão. Cancelei todas as linhas vinculadas. Mantive apenas a minha. Na segunda-feira seguinte, fui ao banco pessoalmente. Levei uma pasta com todos os comprovantes do que havia sido feito até ali. Entreguei ao gerente que me conhecia há 20 anos. Disse que desejava congelar limites, revisar contratos, encerrar contas conjuntas. O gerente perguntou se havia ocorrido alguma mudança familiar. Respondi que sim, mas não dei detalhes. Ele respeitou. Fizemos juntos uma revisão de patrimônio. Encaminhei a abertura de uma nova conta em outro banco, com senha nova, cartão novo, chave Pix isolada, para onde transferi o valor total que restava da minha aposentadoria, da poupança e do fundo de reserva que eu mantinha intocado desde 2012. O cofre estava fechado, literalmente. O pequeno cofre de ferro que guardava documentos, testamento antigo e um punhado de memórias familiares, fotografias antigas, alianças guardadas, papéis que só têm valor para quem viveu suas histórias, foi reorganizado. Retirei tudo que não fazia mais sentido. O testamento, que antes previa distribuição proporcional entre filho, nora e neta, foi rasgado em silêncio. Aquilo não era mais uma herança. Era um rascunho escrito em boa fé, por alguém que ainda acreditava que família significava proteção mútua. Fiz uma nova minuta com o nome de uma entidade assistencial que sempre admirei em segredo. Não para punir, mas para que meu legado fosse útil a alguém que, talvez, nem saiba meu nome, mas precise de ajuda verdadeira. Nos dias que seguiram, o telefone tocou com frequência. O padrão era sempre o mesmo. Número conhecido, depois número restrito, depois silêncio. Quando atendi uma das chamadas, ouvi apenas respiração do outro lado. Desliguei sem dizer nada. Eles ainda não tinham percebido que eu havia mudado de frequência. Eu não estava mais sintonizado nas mesmas desculpas. Não atendia mais aos mesmos sinais. A cada tentativa de contato, o que eles ouviam era eco. As redes sociais também começaram a mostrar sua face previsível. A nora passou a publicar frases sobre rejeição e ingratidão de quem devia proteger. Havia selfies com a neta, legendas sobre maternidade solo, hashtags de superação. A cada curtida que ela recebia, eu sorria um pouco, porque sabia o que viria depois. Quando a fatura do cartão recusasse, quando o plano de saúde acusasse cancelamento, quando o supermercado pedisse outro meio de pagamento, aí sim a narrativa mudaria. Não por arrependimento, mas por necessidade. Com a medida protetiva em análise e os documentos em dia, voltei minha atenção para a casa onde eles moravam. Um imóvel financiado há 5 anos, com entrada dada por mim e parte do pagamento garantida com meu nome como fiador. O contrato ainda existia, e eu ainda era legalmente corresponsável. Isso significava risco. E risco, para quem já passou dos 70, é uma palavra que exige ação imediata. Liguei para o banco, pedi cópia do contrato, revisei cláusulas, confirmei valores em aberto. Marquei uma reunião presencial com o gerente responsável pela agência de financiamento. E ali começaria o próximo capítulo, o resgate da minha assinatura. Mas naquela noite, ao deitar, fiz algo que não fazia havia meses. Dormi com o telefone desligado. A campainha do apartamento, com a pilha descarregada, não funcionava. E pela primeira vez em muito tempo não havia caminho fácil para me alcançar. Nenhum toque, nenhum pedido, nenhuma cobrança. O cofre se fechou, e com ele,
Uma parte de mim também. Não por rancor, mas porque aprendi que, depois de certa idade, proteger o que é seu já não é egoísmo. É sobrevivência. O contrato da casa deles estava guardado em uma pasta branca, grossa, que eu mesmo tinha organizado no dia em que a compra foi aprovada. Lembro exatamente do momento em que assinei aquela papelada, na agência da Zona Sul, com o gerente apertando minha mão como se eu estivesse fazendo um grande investimento, quando na verdade eu estava apenas tentando fazer com que meu filho começasse a vida com menos tropeços do que eu. Foi uma decisão que tomei sem hesitar, movido mais pelo medo de vê-lo fracassar do que por qualquer expectativa de gratidão. A entrada foi dada por mim. O sinal veio do meu fundo de aposentadoria. E quando o banco pediu uma garantia adicional, eu assinei como fiador. Não para ter controle, mas para transmitir confiança. O erro foi achar que confiança era um bem que se renovava automaticamente. Naquela manhã de segunda-feira, sentei à mesa da agência com a pasta na mão. O gerente novo, jovem demais para se lembrar do dia em que assinei o contrato, puxou o arquivo digital com agilidade, confirmou meu nome. Lá estava ele. Na linha dos garantidores constava: Antônio P. da Silva, solidário. Solidário. Uma palavra bonita para esconder o risco. Eu era corresponsável por uma dívida que já não me dizia respeito há muito tempo. Uma dívida que eu havia ajudado a construir, mas que continuava sendo empurrada com as costas. Solicitei a cópia integral do contrato. Pedi também o extrato dos últimos pagamentos. Descobri que haviam começado a atrasar parcelas. 3, para ser exato. O banco ainda não havia acionado juridicamente, mas já havia um aviso formal emitido, aguardando solução. Ou seja, se a inadimplência continuasse, eu seria o próximo a ser cobrado. Um velho, vivendo sozinho, com o nome limpo, com patrimônio em ordem e histórico de bom pagador, era o alvo perfeito para uma execução bancária. Respirei fundo. A vergonha de ter sido mantido no escuro não era maior do que a urgência de cortar o risco. Preenchi um formulário solicitando a retirada do meu nome como fiador. O gerente explicou que isso dependeria da aprovação do banco e da substituição por outra garantia. Eu sabia disso, mas não precisava que ele dissesse. Era parte do jogo. Formalizei também por escrito que não havia sido comunicado sobre os atrasos. Tudo documentado. 2 vias assinadas. Uma para mim, outra para o jurídico. Ao sair da agência, olhei para a fachada de vidro e vi meu reflexo. Era a imagem de alguém que estava deixando de ser pano de fundo, que finalmente se recusava a continuar invisível nas decisões que carregava nas costas. Aquele imóvel que sempre ouvi chamarem de nosso lar, de fruto do esforço do casal, era sustentado até então por uma assinatura que ninguém citava, mas todos dependiam. A cláusula do contrato era clara. Em caso de inadimplência continuada, o garantidor podia ser acionado com penhora direta. E ali estava o erro deles. A arrogância de esquecer que o que está no papel não desaparece com o tempo. Nos dias seguintes, recebi uma carta registrada do banco confirmando a solicitação. Um processo seria iniciado para revisar a garantia. Caso eles não regularizassem ou substituíssem meu nome, o contrato poderia ser cancelado e o imóvel executado. Li a carta como quem lê um aviso final. Eu sabia que, naquele instante, o chão sob os pés deles começava a ceder. Não por minha causa, mas porque contavam com a continuidade do meu silêncio. E esse silêncio agora era estratégico. Não era ausência, era preparação. Enquanto isso, os boatos continuavam correndo nos bastidores. A narrativa deles se intensificava. Amigos em comum relatavam que eu estava transtornado, que minha idade estava comprometendo minha lucidez, que talvez fosse hora de intervir por amor. Algumas dessas frases chegaram a mim por mensagens atravessadas, outras por olhares estranhos na rua. Mas eu não me abalava. Eu já havia entendido que o ataque viria justamente quando a verdade começasse a se solidificar demais. E era isso que estava acontecendo. Minha frieza os assustava mais do que qualquer confronto. Porque silêncio, quando vem com documentos e protocolo, assusta mais do que grito. Voltei a revisar os arquivos do processo na delegacia. O boletim estava lá. O exame de corpo de delito. As imagens do corte. O histórico de mensagens. Tudo pronto. A medida protetiva estava em andamento.
Paralelamente, a análise do banco traria consequências práticas. As dívidas vencidas seriam cobradas. A responsabilidade voltaria para onde devia estar desde o início. Na semana seguinte, a primeira notificação de cobrança judicial foi emitida. O banco havia aceitado minha solicitação e enviou um ultimato a eles. Ou quitavam os débitos, ou a casa iria a leilão. Recebi cópia do documento por e-mail como parte interessada. Li cada linha com calma, como quem lê a crônica de um tempo que está acabando. Naquela noite, ao fechar as cortinas da sala, não senti alívio. Senti certeza. A certeza de que o amor que começa como entrega e termina como obrigação precisa, um dia, ser interrompido por sobrevivência. O lar deles estava em risco, não porque eu desejei vingança, mas porque construíram sobre o que não era só deles. A assinatura esquecida, enterrada na última página do contrato, era agora a chave de um novo ciclo. Eu não tocaria um dedo neles. Mas o sistema, esse mesmo que tantas vezes usaram como escudo, agora seria o martelo que cairia. E minha única ação seria não impedir. A verdade, quando registrada por uma lente fria e silenciosa, deixa de ser versão. Torna-se fato. Não importam mais as emoções, os argumentos, as desculpas. Um vídeo não pisca. Ele apenas mostra. Foi por isso que, dias depois da visita da minha nora, resolvi caminhar até a portaria do prédio e pedir acesso às câmeras de segurança. Não com raiva. Com método. Eu queria ver se o sistema havia captado algo da confusão. Não pela briga em si, mas pela forma como ela invadiu, como se tivesse direito sobre tudo, inclusive sobre o meu silêncio. O síndico me recebeu com a gentileza burocrática de sempre. Disse que os vídeos ficavam armazenados por 7 dias, que muitos não pediam, que eu era o primeiro morador do mês a solicitar. Preencheu um formulário, imprimiu o protocolo e me pediu 24 horas. No dia seguinte, recebi um pendrive com pouco mais de 20 minutos de filmagem. Voltei para casa, conectei no notebook antigo e apertei play. A câmera da entrada frontal era posicionada de forma ampla, pegando a porta, o portão e o saguão. Às 10h37 da manhã, ela aparece no vídeo. Caminha com pressa, segura o celular numa das mãos e a bolsa atravessada no ombro. Aperta a campainha, mas não espera a resposta. A vizinha do 104 passa por ela, cumprimenta com um aceno contido. A nora não retribui. O portão ainda está abrindo quando ela o empurra com força. Entra no prédio como quem já mora ali. Segundos depois, a câmera da escada registra a passagem dela até meu andar. A movimentação rápida, os gestos bruscos, o caminhar nervoso. A câmera do corredor não pega som, mas registra perfeitamente o momento em que ela bate à minha porta e entra assim que ela se abre. Depois disso, há pouco mais de 2 minutos de silêncio absoluto. Às 10h41, o que acontece é rápido. Ela sai do apartamento andando com passos largos, o rosto tenso. Atrás dela, aparece minha silhueta por alguns segundos. Não estou correndo. Apenas observo. Não há agressão física registrada ali fora. Mas quem vê, entende que algo rompeu. A câmera do portão mostra ela saindo do prédio, quase tropeçando no degrau externo, enquanto passa por um entregador que não sabe se deve entrar ou esperar. O tempo total da visita foi de 4 minutos e 39 segundos. Mas o estrago duraria muito mais. Fechei o vídeo e deixei o pendrive sobre a mesa. Por alguns minutos fiquei ali parado, olhando para ele como se fosse uma cápsula de comprovação. Aquilo não mudava o que já estava feito, mas tornava impossível negar. Quando um vídeo mostra a hora, o rosto, os gestos, a postura, ele retira da outra parte o direito de distorcer. Era uma peça pequena, mas definitiva, no quebra-cabeça que eu vinha montando com calma. Naquela semana, levei o pendrive à delegacia. Entreguei como anexo complementar ao boletim de ocorrência. O policial preencheu um novo termo, registrando o recebimento. Também pediu uma cópia autenticada da imagem, caso fosse necessária mais adiante. O escrivão me disse que aquele tipo de imagem tinha valor jurídico alto, ainda mais porque não havia cortes nem edições. A câmera era do prédio. O arquivo era bruto, a imagem era clara. Isso anulava qualquer dúvida que pudesse surgir se um dia ela tentasse alegar exagero ou distorção dos fatos. Ao sair da delegacia,
Passei em uma papelaria e comprei uma nova pasta. Etiquetei com o nome do caso e organizei todos os documentos por ordem cronológica: boletim, exame, prints, registros bancários, notificação do banco e agora o vídeo. A cada item adicionado, sentia como se estivesse deixando de ser apenas uma vítima silenciosa e me transformando em alguém que não seria mais apagado sem resistência. O silêncio, antes interpretado como fraqueza, era agora a blindagem mais eficaz. Nos dias seguintes, a movimentação no grupo da família mudou de tom. Começaram a aparecer mensagens mais vagas, menos agressivas. Frases do tipo: "O que passou, passou", ou "Vamos resolver como adultos". Sabiam que tinham perdido o controle da narrativa. Alguém deve ter comentado sobre o que estava sendo protocolado. Alguém viu o movimento. Alguém alertou que as versões estavam deixando de ser opinião e começando a se confrontar com provas. A tentativa de distorcer os fatos deu lugar a tentativas de reconciliação envergonhada. Mas era tarde. Eu não queria reconciliação, queria paz. E a paz, naquele momento, significava não ter mais meu nome preso a dívidas, a chantagens emocionais ou a manipulações públicas. Por isso mesmo, naquele mesmo fim de semana, fui ao cartório e oficializei o registro da medida protetiva em andamento junto à Justiça. Solicitei a inclusão dos nomes dela e do meu filho no pedido, com base nos eventos registrados e nas ameaças indiretas. Não houve dificuldade. O que eu levava não era ressentimento, era documento. Voltei para casa com o papel autenticado em mãos e coloquei ao lado da pasta recém-formada. A cada etapa, a cada firma reconhecida, eu sentia que a história deixava de ser apenas um turbilhão emocional e passava a ser uma linha reta. Uma linha que me tirava da posição de figurante do drama familiar e me colocava como autor do encerramento. E agora, com o vídeo salvo em várias cópias, incluindo um backup na nuvem, eu sabia que podia andar com a cabeça erguida. Podiam mentir. Podiam manipular. Podiam postar o que quisessem nas redes. Mas não podiam apagar os 2 minutos de verdade gravados por uma câmera no corredor de um prédio silencioso. A partir dali, o que viesse seria respondido com papéis, não com palavras. Não era mais apenas sobre orgulho. Já tinha ultrapassado a fronteira da dignidade para entrar no território da segurança. Depois do vídeo, dos documentos, dos prints e dos registros formais, o passo seguinte foi deixar tudo nas mãos da lei. E foi exatamente o que fiz. Entreguei à promotoria da pessoa idosa uma petição simples, clara, acompanhada de uma pasta azul que já não era mais símbolo de lembranças familiares, mas um dossiê objetivo, impessoal e robusto. O promotor que me atendeu não parecia surpreso. Ouviu tudo com neutralidade. O que mais chamou sua atenção não foi o corte no braço ou a tentativa de tomar meu celular. Foi a frieza calculada das atitudes posteriores, a manipulação pública, os pedidos de reversão disfarçados de cuidado, as tentativas de inverter os papéis. A medida protetiva foi acolhida e encaminhada para a homologação com pedido de urgência. Era a primeira vez que meu nome constava em um processo como parte protegida. Por muitos anos, eu fui protetor, pai, provedor, escudo. Mas agora, diante daquilo que se tornara uma ameaça não física, mas simbólica, era eu quem precisava de proteção. E a proteção veio. No papel carimbado pelo juiz de plantão, estava estipulado o seguinte: nenhuma aproximação a menos de 300 metros de mim, da minha casa, do meu trabalho, embora eu já não trabalhasse mais, ou de qualquer local onde eu estivesse comprovadamente presente. Também estavam proibidos de manter qualquer contato direto ou indireto, inclusive por terceiros, por redes sociais ou telefonemas. A medida, por fim, incluía a obrigação de se retirarem imediatamente de qualquer local em que eu chegasse primeiro. Era um raio de silêncio forçado. Um perímetro desenhado não com tinta, mas com alívio. A medida duraria 90 dias, com possibilidade de prorrogação. E ali, entre carimbos, timbres e firmas, eu respirei pela primeira vez em semanas, sem o peso de ter que me justificar, para quem havia decidido me transformar em ameaça apenas por ter dito não. Levei o documento comigo até a delegacia e protocolei cópia com o inspetor responsável pelo meu caso. Ele leu com atenção,
carimbou uma segunda via e me entregou. Disse que a notificação oficial seria enviada a outra parte nos dias seguintes. Sabia que o impacto seria imediato. O filho que dizia querer conversar, veria agora, em letra preta sobre papel branco, que o tempo das palavras havia terminado. E a nora que construiu versões para a internet perceberia que nenhuma hashtag mascara a presença de um oficial de justiça. Voltei para casa com o documento dobrado no bolso interno da jaqueta. Ao entrar no apartamento, sentei no sofá e fechei os olhos. Não chorei. Não sorri. Apenas ouvi o som do meu próprio coração batendo, pela primeira vez desacelerado. A paz naquele momento tinha um nome jurídico e um raio exato. 300 metros. O suficiente para que a manipulação não batesse mais à minha porta. Nos dias seguintes, o silêncio virou ruído do outro lado. Recebi mensagens de amigos em comum dizendo que eles estavam desolados, em choque, sem entender a decisão. Disseram que minha neta chorou ao saber. Que meu filho estava preocupado com as contas da casa, que não sabiam mais como pagar tudo. Eu ouvia tudo em silêncio. Anotava, registrava. Não por mágoa, mas por método. Qualquer tentativa de aproximação, mesmo por terceiros, podia ser usada como evidência de descumprimento da ordem. E foi exatamente isso que aconteceu. Na segunda-feira, a diarista que ainda cuidava da casa deles e que também fazia faxinas esporádicas no meu prédio, me abordou no portão com um bilhete escrito à mão. Era da nora. Um pedido para reconsiderar. Dizia que tudo havia sido mal interpretado, que o estresse a havia cegado, que eu estava sendo duro demais. Agradeci à funcionária, peguei o papel com cuidado, escaneei, arquivei e entreguei ao meu advogado. Era prova de violação da medida. O advogado, por sua vez, tomou as providências. Protocolou a quebra da medida e informou a promotoria. Um novo processo foi aberto, desta vez por descumprimento. Nada dramático, nada espalhafatoso. Apenas um novo carimbo. Um novo avanço. Enquanto isso, comecei a organizar minha mudança. Não que estivesse sendo obrigado, mas porque, mesmo com a distância legal estabelecida, eu já não me sentia mais parte daquele cenário. A cidade, as esquinas, os rostos, os vizinhos que sabiam demais. Tudo parecia velho. Eu precisava de outro horizonte. Um lugar onde eu não fosse o pai do escândalo, mas apenas o senhor da varanda, aquele que toma café e assiste o tempo passar. Comecei a procurar imóveis pequenos, térreos, silenciosos. Algo que coubesse minha solidão e meu futuro. Recebi indicações de um condomínio em outra cidade, a cerca de 200 quilômetros dali. Simples, arborizado, com acesso à biblioteca, ao centro de convivência, com outros aposentados. O tipo de lugar onde as pessoas ainda se chamam pelo primeiro nome e compartilham bolo em tardes sem internet. Agendei uma visita. No caminho, olhei para trás apenas uma vez, pela janela do ônibus. A cidade parecia menor. A distância de 300 metros agora ganhava quilômetros. E eu entendia, ali, naquele banco desconfortável, que a verdadeira liberdade não vem da ausência de muros, mas da ausência de medo. A medida protetiva ainda teria mais 2 meses de vigência, mas para mim, ela já havia cumprido seu papel. Me devolveu a autonomia, me livrou da culpa, me lembrou de que até o amor, quando exige humilhação como pagamento, precisa de limite. No bolso dobrado, estava o papel com o carimbo do juiz. E dentro de mim começava a nascer algo que eu achava ter perdido. Espaço. O fim de ano chegou sem aviso. Não houve contagem regressiva na televisão. Nem guirlanda na porta, nem vizinhos oferecendo rabanadas como nos tempos antigos. A única coisa que sinalizou a mudança do calendário foi o número no canto inferior da tela do celular, que eu já mal usava. Dezembro 31. Último dia de um ano que me mostrou tudo o que ainda pode ser perdido, e por consequência, tudo o que ainda pode ser construído. Não recebi convite de ninguém. Também não esperava. As mensagens de fim de ano que costumavam chegar por obrigação, com frases recicladas e emojis vazios, dessa vez não vieram. O grupo da família estava em silêncio. Ou talvez eu já não estivesse mais nele. Não procurei saber. Não por desprezo, mas porque aprendi que há portas que, uma vez fechadas, deixam de ser entradas e viram apenas paredes. Naquela manhã, fui ao mercado sozinho. Não havia lista nem planejamento.
Apenas o desejo de montar uma ceia pequena, suficiente e feita por mim. Peguei ingredientes simples: arroz, ervilhas frescas, 2 filés de salmão, batatas pequenas e, por impulso, uma barra de chocolate meio amargo. E então, parado diante da prateleira dos doces prontos, vi o que não esperava ver. Uma torta de nozes, coberta com calda escura, bem parecida com a que eu esqueci naquele Natal. A ironia me fez sorrir. Peguei a embalagem com cuidado, como quem segura algo mais simbólico do que calórico, e coloquei no carrinho. Voltei para casa no fim da tarde. Lavei a louça que estava acumulada. Ajeitei os livros que estavam fora do lugar. Abri a janela para o vento entrar. Liguei o rádio antigo, que ainda funcionava, e deixei tocando uma estação qualquer. Preparei tudo com calma. A batata ficou no forno com azeite e alecrim. O arroz ficou pronto antes. O salmão ganhou limão, sal e nada mais. E no final, sobre a mesa simples de madeira escura, coloquei um prato, um copo e um guardanapo branco. Só um. Pela primeira vez em muito tempo, a mesa estava posta apenas para mim. Não tirei foto. Não fiz vídeo. Não publiquei nada. Não mandei mensagens para ninguém. Também não recebi nenhuma. O celular permaneceu virado para baixo. As únicas luzes que iluminaram a noite foram as da vela que acendi no centro da mesa. Pequena. Discreta. Comi devagar. Sem pressa. Cada garfada era uma espécie de ritual. A comida tinha gosto de escolha. Não era o sabor do cardápio mais caro, nem o da tradição familiar. Era o gosto da liberdade, de decidir, de não precisar agradar ninguém, de não caminhar em ovos para evitar ofensas. Depois da sobremesa, que estava doce no ponto exato, fui até a sacada do apartamento. O céu estava limpo. Aqui de onde moro, dá para ver a curva do rio ao longe. E às vezes, quando a noite está silenciosa o bastante, dá para ouvir a água batendo nas pedras. Sentei na cadeira de ferro que já enferruja nas bordas, cobri as pernas com um cobertor ralo e fechei os olhos. Não pensei em ninguém. Não revisei o passado. Não montei discursos. Apenas respirei. À meia-noite, fogos distantes estouraram. Alguns vizinhos soltaram gritos abafados de Feliz Ano Novo, que ecoaram pelas paredes, mas não chegaram ao meu andar com nitidez. Não respondi. Não abri a porta. Não bati panelas. Apenas levantei a taça com suco de uva que havia separado, ergui em silêncio e bebi como quem faz um brinde particular à sobrevivência. Na madrugada, antes de dormir, abri o armário e retirei a pasta onde estavam os documentos do ano. Li cada página novamente. Boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, medida protetiva, protocolo da retirada da fiança, cancelamento de cartão, prints impressos, o vídeo do condomínio gravado em pendrive, tudo ali. Nenhuma vingança declarada, nenhuma exposição pública, apenas provas. Guardei tudo em uma nova caixa. Coloquei o rótulo, encerrado. Não porque os efeitos não fossem continuar, mas porque a dor de ser descartado já não doía como antes. Na manhã do primeiro dia do ano, acordei antes do sol. Fiz café fresco, comi pão amanhecido com manteiga e escrevi em um pedaço de papel rasgado que encontrei na gaveta da escrivaninha. A primeira mesa que preparei só para mim. Dobrei e deixei ao lado da vela que ainda queimava, quase no fim. Era isso. Não uma virada de ano, mas uma virada de vida. Não um recomeço gritante, mas um silêncio que agora era meu. Na manhã em que decidi encerrar o que restava da antiga vida, o céu estava cinza, sem ameaçar chuva nem prometer sol. Era o tipo de dia em que nada brilha demais e nada escurece de vez. Um meio-termo confortável para quem, como eu, não queria mais extremos. Já não buscava justiça barulhenta, nem reconciliação encenada. Tudo o que eu precisava era de permanência. Um tipo de paz que não dependesse da boa vontade de ninguém. Comecei pelo testamento. O documento antigo que estava na gaveta do cofre desde o nascimento da minha neta já não fazia sentido. Ali estavam cláusulas que previam divisão de bens, instruções sobre a casa, anotações sobre contas conjuntas e um pequeno bilhete manuscrito de próprio punho onde eu dizia confiar que meu filho cuidaria de tudo, com equilíbrio e afeto. Reli esse bilhete com certo estranhamento. Parecia escrito por outro homem. Um que ainda acreditava que afeto era garantido por sangue e não por atitudes. Rasguei a folha.
com cuidado, sem pressa, um pedaço por vez. Depois coloquei os restos em um envelope pardo e levei até a sede do cartório central da cidade. Solicitei o cancelamento da versão anterior e redigi, com o auxílio de um tabelião gentil, a nova. A versão final deixava claro que meus bens, modestos, porém organizados, seriam destinados a 3 instituições: uma casa de acolhimento para idosos abandonados, uma biblioteca comunitária no interior do estado que leva o nome de um escritor que minha esposa amava, e uma organização de proteção animal onde já deixei um voluntariado pago para os próximos 3 anos. Tudo assinado, carimbado, registrado em 2 vias, como deve ser. Na volta para casa, passei na mesma papelaria da última vez e comprei 3 envelopes brancos e um caderno de capa dura. Ao chegar, sentei na mesa, preparei um café forte e comecei a escrever. A primeira carta foi para minha irmã, que morava a mais de 1000 quilômetros dali, e com quem eu mantinha apenas contatos de aniversário. Escrevi não para pedir nada, mas para avisar que estava bem, que mudei de cidade, que talvez nunca mais estivesse presente fisicamente, mas que ela podia dormir tranquila. Eu havia encontrado silêncio e paz. Dobrei a carta com firmeza e guardei no envelope 1. A segunda carta foi para minha antiga vizinha, a única que durante toda a confusão me deixou um pote de sopa na porta com um bilhete discreto dizendo: "Não sei o que aconteceu, mas se precisar, estou no 304. Agradeci pela delicadeza. Disse que não esqueci. E que gestos pequenos são as únicas grandes coisas que resistem às narrativas distorcidas." Envelope 2. Selado. A terceira carta era a mais importante. Não para eles. Para mim. Endereçada à neta. Não tinha endereço nem destinatário físico. Apenas um papel onde escrevi que ela não era responsável por nada. Que o silêncio que estabeleci não era um castigo, mas um escudo. E que um dia, se ela crescesse e se perguntasse o porquê da distância, que soubesse que fui embora porque merecia ser tratado como alguém, não como um caixa eletrônico com rosto, que mesmo longe, torceria para que ela aprendesse o que os pais não souberam ensinar, que jamais usasse a voz para humilhar alguém que já segurou sua cabeça com as 2 mãos no dia do batizado. Essa carta eu não guardei em envelope. Coloquei dentro do caderno de capa dura na primeira página. E escrevi: entregar somente se um dia ela procurar por mim, de verdade. Depois guardei o caderno no fundo do cofre, junto com os documentos atualizados. Naquela noite não acendi nenhuma vela, não fiz sobremesa. Apenas sentei no sofá, com os pés cobertos, e deixei o rádio ligado baixo. A música que tocava era antiga, dessas que não dizem nada de concreto, mas carregam tudo no tom. E ali, naquela melodia arrastada, percebi que não havia mais nada a consertar. Que algumas histórias não têm volta, não por falta de perdão, mas porque foram erguidas sobre fundações que nunca existiram. Na manhã seguinte, entrei no sistema da Justiça Eletrônica e conferi o andamento da medida protetiva. Ainda em vigor. Nenhuma contestação apresentada. Nenhuma tentativa formal de aproximação. A última postagem da Nora, enviada por um contato antigo, mostrava uma mensagem vaga sobre corações partidos e vozes caladas. Nada concreto. Apenas mais performance. Ignorei. Fechei o navegador, desliguei o computador e escrevi, num papel de bloco simples, minha última anotação do ano. Agora posso existir sem pedir permissão. Dobrei, coloquei dentro da pasta final e travei o cofre com a chave que depois escondi dentro de um livro grosso de capa dura que ninguém jamais abriria. Naquele fim de tarde preparei uma nova sobremesa. Sem pressa. Apenas para mim. Enquanto o doce resfriava, sentei na varanda e observei um grupo de pássaros cruzando o céu em formação. Eram pequenos, mas sabiam exatamente para onde iam. E naquele voo breve e certeiro, me vi refletido. A diferença é que agora eu também sabia.